uma alegria que se renova, esse reencontro que temos sempre no último sábado de cada mês, presencial ou virtualmente. E eu gostaria, antes de iniciarmos, dizer para vocês, aqueles que vêm pela primeira vez ou nos assistem pela primeira vez, que a motivação para a realização desse programa, intitulado Diálogo Fraterno, surge a partir da necessidade percebida no atendimento fraterno, uma continuação, uma extensão do trabalho que se realiza no atendimento fraterno. Momento em que nós percebemos e acolhemos naturalmente todas as pessoas que chegam à nossa casa, e até trabalhadores também da nossa casa, que chegam trazendo consigo as suas dores, as suas dificuldades, os seus dramas, as suas inquietações, e através do diálogo fraterno têm a possibilidade de sentirem-se acolhidos, melhor compreendidos nas suas necessidades, consolados e esclarecidos dentro, naturalmente, das possibilidades e do período que é exíguo de tempo. Então, esse trabalho, esse projeto é uma extensão do trabalho que se realiza no atendimento fraterno, momento em que nós nos encontramos e temos a oportunidade de dialogar fraternalmente um pouco mais sobre esses temas que dizem respeito a todos nós, né? Não necessariamente precisamos estar em dor, em dificuldade, mas são temas que nos dizem respeito. Então, só para que vocês conheçam um pouco melhor o formato. E eu gostaria de apresentar o Carlos Campetti para vocês, que nos honra, nos brinda com a sua presença, sempre fazendo palestras aqui na nossa casa, mas eu gostaria de apresentá-lo. Carlos Campetti atua como diretor da área de estudos da Federação Espírita Brasileira. Exerce cargos de coordenador geral de cursos do Campo Experimental de Brasília e assessor para o estudo sistematizado da doutrina espírita da área de estudo das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional da FEB. Presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, traduzindo para o português Sem Fronteiras, grupo virtual com sede legal na Espanha, além de ser coautor do livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que foi escrito em parceria com a sua esposa, Vera Campetti. O livro encontra-se aqui em minhas mãos, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, e encontra-se à disposição aqueles que desejarem adquirir aqui na Livraria da Comunhão Espírita de Brasília e também na Federação Espírita Brasileira. Carlos, receba o nosso abraço caloroso, fraterno, e a nossa gratidão pela sua presença e a honra que sentimos com essa possibilidade de dialogarmos fraternalmente, trocarmos algumas ideias, experiências e, naturalmente, irmos um pouquinho mais fundo nesse tema que hoje chega até nós. Eu gostaria de trazer para vocês alguns dados, algumas informações, estatísticas aqui da nossa casa, que dizem respeito ao atendimento fraterno específico. Foram registrados no ano de 2015 450 atendimentos fraternos específicos. O que é o atendimento fraterno específico? Existem casos ou situações mais complexas, de maior dor, e que requerem ou sugerem a continuidade do atendimento fraterno. Isso é feito com um atendente fraterno específico por um período maior do que um único atendimento. E observou-se, isso está registrado, que desses 450 atendimentos, 17,5% diz respeito à mediunidade aflorada ou ostensiva. É um número bastante expressivo, perdendo apenas, do ponto de vista da criação de um ranking, perdendo apenas para a depressão e empatando tecnicamente com conflitos familiares. Então, estamos tratando de um tema que é bastante recorrente. E estamos trazendo a estatística para que vocês conheçam apenas do atendimento fraterno específico. O atendimento fraterno que acontece diariamente na nossa casa e que não necessariamente sugere a continuidade através do atendimento fraterno específico, certamente também registra inúmeros casos de mediunidade aflorada ou situações que remetam à mediunidade aflorada ou ostensiva. E poderíamos, então, começar, né, Carlos? Eu adorei, na verdade, a forma como foi colocado o tema, né? Vejo espíritos, não necessariamente vejo, sinto, percebo, tenho medo.
E agora? Wagner, satisfação imensa estar aqui com você, não é? E estar aqui no programa com vocês no auditório, e quem está nos acompanhando de casa. É uma alegria muito grande nós podermos tratar esse tema, que, em realidade, tem uma relação muito íntima com a nossa vida. E, muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas eu nunca vi nada. Já vou contar a história da minha filha que nunca via nada. Não é? Inclusive, para iniciar a resposta a essa questão, não é? A nossa filha um dia chegou e disse assim, pai, suponha que você chegue em casa e vai para o seu quarto e quando você entra tem um homem sentado na sua cama. O que você faz? Eu disse para ela, olha filha, eu dou um grito. Né? Porque a hora que eu vejo um homem sentado na minha cama, eu vou me assustar, então eu vou dar um grito. Aí eu vou verificar. Se for um encarnado, eu vou ficar preocupado. Né? Talvez até com medo. Se for um desencarnado, aí eu relaxo e vou bater um papo com ele. Não é saber o que ele precisa, se ele está desejando alguma ajuda. Então, logo de início, não é para dizer não há razões para ter medo. É mais arriscado o encarnado malfeitor, que não tem orientação espiritual, não é às vezes necessitado na vida, desorientado, que pode nos trazer alguma violência, do que um espírito desencarnado, que precisa de ter instrumentos para poder nos influenciar. E que se nós não queremos, ele não pode nos influenciar. Ele depende de nós deixarmos que ele nos influencie. Então não há razão, em princípio, para ter medo. Mas às vezes a gente tem surpresa. Se for pego de surpresa, a gente vai se assustar, é lógico, não é? E especialmente se a gente não está acostumado com o tema, não tem estudado o tema, então a gente vai se assustar. Mas nós veremos na sequência que efetivamente não há razões para temer, não é? De que maneira, Carlos, você imagina que nós podemos ajudar as pessoas que nos ouvem, nos assistem, no sentido de, identificando essa sensibilidade, essa mediunidade, que certamente nós falaremos um pouquinho mais, de que maneira essas pessoas podem tranquilizar-se e reconhecer recursos e instrumentos que encontram-se à nossa disposição para que esse processo seja um processo que traga felicidade, né? E não dor, dificuldade ou medo. Normalmente nós tememos o desconhecido. Né? Aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Quando a gente começa a travar contato com o assunto, conhece um pouco mais sobre o assunto, então nós veremos que não há razão efetivamente para temer. O que a gente sugere? Que a pessoa que tem alguém na família, que esteja vendo os espíritos, que procure orientação. Não é isso que a comunhão faz, não é? Que a FEB também faz, que as casas espíritas normalmente fazem através do atendimento fraterno. A pessoa vem, apresenta a situação, tem a conversa com uma pessoa que conhece do assunto e vai encontrar, então, um encaminhamento. Mas, às vezes, essa situação é recorrente. Pode ocorrer da pessoa ver uma vez ou outra, se assustou com aquilo e vai para o centro, aí ouve lá no atendimento alguma orientação e começa a frequentar o centro, assistir alguma palestra, recebe alguns passes e nunca mais vê nada, não acontece mais nada. Qual foi a razão dessa pessoa ter visto, né, os espíritos durante algum tempo? Justamente para ela travar contato com a sua realidade espiritual, porque todos nós somos espíritos. Então não há nenhum mistério nisso, todos somos espíritos. Só que nós estamos encarnados. E nós temos uma realidade espiritual que muitas vezes nós ignoramos durante toda a nossa vida no campo material. Mas é importante saber dessa realidade espiritual. Foi para isso que Jesus veio, por isso é que ele deixou o Evangelho, para que nós conhecêssemos dessa vida futura, dessa realidade espiritual. Então muitas vezes nós vemos justamente para chamar a nossa atenção. A pessoa vem, começa a frequentar, vai entender o mecanismo e já não vê mais nada. Mas pode ser que a pessoa tenha mediunidade mesmo. Então vai recorrer, ela vai continuar vendo ou percebendo. Então ela vai começar a frequentar a casa espírita, vai receber orientação e possivelmente, na sequência, ela será encaminhada para outros estudos. Até, com o tempo, o estudo específico da mediunidade. E se a mediunidade persiste, ela poderá integrar com o tempo um grupo mediúnico, se ela desejar. Não significa que para participar de um grupo mediúnico tem que ser médium. Não é mais se a pessoa tem a mediunidade ostensiva, como a gente diz. O ideal é que com o tempo, ela então preparada, ela passe a frequentar um trabalho mediúnico. Temos perguntas? Por que vemos espíritos à noite, mais à noite?
Normalmente, é uma questão até um pouco atávica, né, do nosso passado. Algumas pessoas dizem assim, meia-noite é perigoso, não é? Então, é mais do nosso hábito, na verdade. É lógico que existem alguns fenômenos que têm a luz do dia, ou uma luz muito direta, ela tem interferência, dificulta. Então, para que os espíritos se manifestem, para que nós os vejamos, muitas vezes eles precisam recorrer, ainda que não conheçam do assunto, mas eles fazem de maneira até automática, recorrer a energias materiais que são cedidas por alguém da casa. Às vezes a pessoa nem sabe disso. É um médium que está facilitando para que o espírito ele não vai se materializar propriamente, mas há uma condensação do seu perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, e as pessoas passam a ver. Mas quando a pessoa já tem uma certa capacidade, uma facilidade para ver, às vezes não tem necessidade nem dessa condensação. A pessoa vê diretamente o espírito na sua condição espiritual, sem necessidade dessa condensação. E esse fenômeno vai variar ao infinito. Em muitas circunstâncias, não é? Nós vamos ver mais à noite, porque a incidência da luz interfere, dificulta para que a gente possa visualizar, principalmente se o espírito está necessitando recorrer a algum recurso mais material para se condensar um pouco para que ele se torne visível. Apesar de todos terem uma certa mediunidade, porque só em algumas pessoas ela aflora, essas pessoas são escolhidas? Não é bem escolhidas. A gente costuma dizer que todos nós somos médiuns, inclusive Allan Kardec comenta nesse sentido no Livro dos Médiuns, no item 28, todos, poderia-se dizer que todos somos médiuns, porque todos nós temos algum tipo de sensibilidade. Tem gente que diz assim, mas eu sou uma porta, nunca senti nada. Calma, uma das definições da mediunidade é justamente que a mediunidade é uma porta que se abre para a realidade espiritual. Então, provavelmente você tem algum tipo de sensibilidade que não percebeu ainda e que pode, em algum momento, se apresentar. Então, é comum que nós sejamos. Nós dormimos, nos desligamos do corpo físico, o corpo fica em repouso, o espírito não precisa repousar, ele, desprendido do corpo, vai se encontrar com os espíritos. Até aí, vai no terreno do sonho, às vezes a gente lembra ou não lembra, mas às vezes a gente lembra. E aí a gente vai contar, sonhei essa noite com o vô, que já está morto, né? A gente costuma dizer assim. E na hora que vai contar para o familiar, está sendo médium intermediário de uma comunicação, porque teve um encontro no mundo espiritual, o avô falou as coisas, e a pessoa agora está contando para os familiares. É médium, mas não se deu conta que está exercendo o papel de ser médium. Então vai haver médiums ostensivos, aqueles que a mediunidade é pujante, seja na vidência, audiência, seja quando o médium tem a condição de receber o espírito, e o espírito escreve usando a sua mão, ou usando o aparato fono, vai então transmitir a comunicação falada. Há uma série de mediunidades, não é, que nós vamos encontrar. Ela pode não ser ostensiva, numa boa parte das pessoas, pela falta de oportunidade. Tem gente que começa a estudar o assunto, e aí a mediunidade desponta. Até então ela nem tinha percebido, mas nunca tinha se ligado ao assunto, nunca tinha estudado. Aí depois vai despontar a mediunidade. Mas todos nós temos um tipo de mediunidade, que é chamada mediunidade do futuro, que é a inspiração. Só vou resumir, todos temos um anjo da guarda. Isso é dito pela Igreja Católica e o Espiritismo chama de mentor espiritual. Um espírito que nos acompanha e que, no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, avalizou a nossa reencarnação, ou seja, ele ajudou a gente a planejar esta reencarnação. E ele é responsável junto conosco por essa encarnação que nós estamos tendo. Então ele nos acompanha, ele nos ajuda. E ele nos ajuda principalmente através da inspiração. É tal a afinidade dele conosco que a gente pensa que é a gente que está pensando. Mas se nós prestarmos atenção em certos momentos, nós vamos ver que o pensamento não é igual exatamente o pensamento que a gente tem nas situações ordinárias da vida. Em momentos de necessidade, nós temos ideias diferentes que afloram e que são normalmente inspirações desses mentores espirituais nossos. Então, em princípio, nós podemos dizer que todos temos mediunidade.
mas em nem todas as pessoas ela vai ser ostensiva, porque nem todo mundo tem compromisso. Nem todo mundo tem a necessidade de que a mediunidade se manifeste, mas a pessoa que precisar dela, ela então vai se manifestar de uma maneira ou de outra. Até os 11 anos, via vultos frequentemente. Certa vez assustei-me tanto que pedi para nunca mais ver nada. É possível que a mediunidade tenha sido bloqueada? Muito dificilmente. A mediunidade, ela costuma ser intermitente. Nem sempre ela é continuada. Allan Kardec estuda isso com muita propriedade no livro dos médiuns. Aí alguém me pergunta, ainda ontem nós fizemos uma palestra aqui, na saída, uma senhora perguntou, estava falando sobre a vidência, não é? E aí ela disse, você é vidente? Aí eu disse para ela, eu preciso, antes de lhe responder, explicar que a vidência é uma mediunidade intermitente. A gente, é muito raro, André Luiz, inclusive, comenta no livro Nos Domínios da Mediunidade, que quando um médium vê 20% da realidade espiritual com alguma frequência, é um médium excepcional, porque nós não costumamos ver tudo o que acontece efetivamente. Então, sim, eu posso lhe responder, sou médium vidente, mas a vidência se manifesta nos momentos de necessidade para ajudar uma pessoa, e aí a gente poderia descrever várias situações que aconteceram na nossa vida. Agora, eu não estou vendo os espíritos, porque a pessoa logo vai perguntar, você está vendo alguém do meu lado? Não é? A gente diz, não estou vendo os espíritos agora, para já não criar uma falsa expectativa, não é? E normalmente o médium vidente, bem educado, ele, às vezes, inclusive, será muito discreto. Preferirá ficar calado ao invés de dizer que está vendo. Porque na maior parte das vezes a gente vê aquilo que a gente não gosta de ver. Então, às vezes, não é nem conveniente descrever para as pessoas o que a gente está vendo. E esse talvez seja um dos grandes dramas de quem começa a ver, não é? Então, se viu até os 11 anos, pode ser que algum tempo depois, no futuro, volte a acontecer. Se via com alguma frequência, é porque tem a mediunidade. Ela poderá voltar a acontecer ou não no futuro. Mas se essa pessoa começar a se envolver com o estudo, de repente com um trabalho mediúnico no futuro, é bem provável que de vez em quando ela volte a ver alguma coisa. A mediunidade é apresentada de diversas formas, mas é possível ser apresentada em sonhos? E como é possível explicar as vozes nos sonhos, mas sem ver os rostos, constantemente em sonhos? Muito bem. Nós, logo de início, falamos da possibilidade do desdobramento do espírito, travar contato com o familiar e depois descrever aquele sonho sem saber que está sendo médium intermediário. É possível, sim. Ainda mais, é possível o exercício da mediunidade no mundo espiritual. Eu vou contar uma experiência para vocês, vivenciada pela Vera, minha mulher, e por mim. Ela é a dialogadora. Ela costuma dizer que ela não percebe nada, que ela não vê nada, que ela não sente nada, mas ela tem uma inspiração muito acentuada. E eu já tive ocasião de haver uma inversão de papel e eu tive que doutrinar um espírito que ela recebeu. Mas foi uma situação muito específica. Mas, um dia, eu tive um sonho. E quando despertei pela manhã, eu disse para ela, eu tive um sonho essa noite. Ela disse, eu também tive. Aí eu disse, então conta o sonho. E ela disse assim, eu sonhei que nós estávamos no mundo espiritual, você era um médium que estava recebendo o espírito e eu estava doutrinando. Eu falei, engraçado, eu sonhei que eu era médium recebendo o espírito que você estava doutrinando. Então, nós dois nos lembrávamos do encontro noturno em que nós atuamos, não é, ela como dialogadora, dando assistência ao espírito necessitado e a gente recebendo o espírito. Alguém poderá dizer, mas no mundo espiritual, não está todos os espíritos lá? Isso não são espíritos? Como é que está recebendo? Aí nós precisamos compreender a diferença de graduação espiritual entre nós mesmos e entre os espíritos. Ninguém se transforma porque morre. A pessoa segue exatamente como ela é. Então, há pessoas que são tão materializadas que quando desencarna não vê nem os outros espíritos, a não ser que esteja na mesma categoria dele. Consegue entender? Então, para ser assistido, necessita o apoio de um médium encarnado, desdobrado, para então ele receber, através do diálogo, a orientação, aí vai também ter o choque anímico, como a gente chama, do contato com o encarnado, ainda que desdobrado, para abrir as suas percepções e ele começar
a perceber a realidade espiritual, que foi o que aconteceu com o nosso irmão que foi atendido naquela ocasião. Na área de serviço do meu AP, vejo vultos. Quando entro lá, não tenho medo, meu corpo fica todo arrepiado. Rezo e peço luz. Pode falar sobre o ocorrido? Sim, é muito comum a gente ter essas percepções, especialmente se a gente tem algum tipo de mediunidade, tem mais uma sensibilidade, tendo ou não desenvolvido, não é, essa mediunidade num trabalho específico na casa espírita. A gente pode perceber, sim, em determinados ambientes, não é aquela presença. Não foi que a gente viu propriamente, mas a gente tem aquela convicção de que tem alguma presença ali. E a presença pode ser mais ou menos agradável, pode chegar a ser, inclusive, desagradável. O que é que a gente pode fazer numa situação como essa? Orar. Orar, pedir ajuda pelo ser que ali está, mas com muita discrição, com muito respeito, sem querer invadir a privacidade do outro, porque apesar de desencarnado, ele também é um ser humano. Ele também considera, de repente, que ele tem direito de ali estar. Então eu vou contar para vocês uma situação vivenciada. Houve um período que eu recebia de um familiar um convite muito constante. Ela gostava de sair com os amigos e queria que a gente fosse para um barzinho, que era o local da gente conversar, e a gente sempre recusava. E ela dizia, você é um familiar que não participa da vida da família. E aí um dia, então, depois de insistência, resolvemos aceitar. Por que a gente não ia? Vocês vão entender por que a gente não ia. Chegamos no barzinho. Então, aquele ambiente, não é? Entre as pessoas estão bebendo, ainda que você tome a sua Coca-Cola, não é? Ou outra bebida, mas você está no ambiente. E a mediunidade, quando a gente é médium, a mediunidade não funciona só quando entra para o centro espírita. Tem gente que acha que é médium a quarta-feira, na hora do trabalho mediúnico, das 8 às 10, e depois acabou. Raul Teixeira costumava dizer, não é, com muita frequência, médium é médium 24 horas. Lógico que a mediunidade tem intermitência, não vai funcionar o tempo todo, mas você não sabe a hora que você será requisitado. Então nós estávamos dentro do barzinho e eu percebi junto do garçom uma entidade completamente escurecida. E naturalmente ele estava influenciando o garçom. O rapaz estava um pouco agitado, ele não estava tratando bem as pessoas. E quando nós percebemos aquilo, não é, nós começamos a orar. Não é automático na gente que tem um compromisso com o bem, que deseja o bem do semelhante, começamos a orar. Na hora que nós começamos a orar, naturalmente, não é que a gente tenha, presta atenção, gente, mas muda o nosso tônus vibratório com a oração. E o espírito obsessor percebeu, ele se voltou com uma carantonha de ódio e disse, o que é que você está fazendo aqui? E eu ouvi como se eu estivesse ouvindo uma pessoa falar, porque é uma pessoa, está desencarnado, e levei aquele choque. Aí, naturalmente, eu respondi mentalmente, estou querendo ajudar. Ele disse, aqui não é lugar para isso. Não é? Então, eu senti o clima pesado e disse, me perdoe, porque eu não tenho nenhum interesse de interferir. Ele disse, pois então não interfira. Nós continuamos no nosso clima, na tentativa de manter o equilíbrio, não é? Mas, aí o que acontece? Essa entidade, ela está ali com as pessoas que buscam aquele ambiente e, portanto, essa entidade é convidada por essas pessoas ou essas pessoas permitem que ela cause a influência que elas estão recebendo porque foram para o ambiente. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. É um ambiente da nossa casa ou no nosso prédio. Então, oremos pela entidade, peçamos ajuda com muito respeito e sigamos o nosso caminho, sem querer interferir, porque se ela precisar ser ajudada e for possível, ela receberá ajuda no momento próprio. Na casa espírita, se nós soubermos que alguém desencarnou, e então é alguém identificável, vamos trazer o nome, colocar o endereço, porque se a espiritualidade na casa julgar que é oportuno e tem condição, vai lá ajudar a entidade, trazer para o trabalho mediúnico na casa para ela receber ajuda. Então, com muita discrição, com muito cuidado. Nós não podemos interferir nos ambientes dos outros e tomar muito cuidado onde a gente está indo, porque aquele ambiente é deles, é como se fosse a casa deles. E a casa dos outros, quando a gente é convidado, a gente respeita. Por isso, nem sempre a gente pode interferir. Você sabe, Carlos, aqui no atendimento fraterno da nossa casa, nós percebemos essa inquietação, né? De que maneira eu posso, a partir desse encontro fraterno, do diálogo fraterno, eu posso
começar a conduzir a minha vida de tal forma que eu me sinta melhor, que eu me sinta mais equilibrado, que eu me sinta mais confiante, que eu me sinta, enfim, efetivamente melhor. E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, e nós precisamos, talvez, até enfatizar. Esse processo é um processo que requer de nós a percepção de que ambientes que nós frequentamos, diálogos que nós mantemos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, né? E o tipo de crença fortalecedora ou crença que nos tira a energia, nos desestabiliza, nos enfraquece, são fundamentais para que nós tenhamos atenção diária, né? É muito interessante, e enquanto você comentava, eu me lembrava de Kardec colocando que os espíritos estão à nossa volta todo o tempo. Uma pessoa que de repente está nos ouvindo, pela rádio ou acompanhando pela televisão, que não é espírita, poderá às vezes ficar um pouco assustado pela naturalidade como a gente fala dos espíritos, não é? Porque na nossa convivência, e pelo fato de estudar o espiritismo há mais de 50 anos, a gente vai considerando isso muito natural. Mas Kardec coloca que é um fenômeno natural. Os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Então é como ele diz assim, é como se fosse cotovelo com cotovelo. E eles nos influenciam constantemente. Como se fosse capaz até de nos dirigir. Se a gente deixar, eles nos dirigem. Vão sugerindo pensamentos, ideias, até para onde a gente ir, tudo isso. E nós vamos seguindo, muitas vezes sem saber que nós estamos fazendo isso. Então, por isso, o hábito da oração pela manhã ao despertar. Qual é o primeiro dever da criatura ao despertar? Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Agradecer a Deus pela bênção da vida. Rogar para que o seu dia seja proveitoso. Orar, pedindo a proteção e o amparo. E quando termina o dia, qual é o nosso dever? Agradecer a Deus a bênção do dia. E pedir amparo e proteção para a noite. Se nós estamos vigilantes, e a vigilância é uma obrigação nossa, então a oração nos ajuda na nossa própria proteção. É por isso que os espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho registrado, orai, vigiai e orai. No outro evangelista está orai e vigiai. Mas a gente prefere o vigiai e orai. A gente tem a responsabilidade de vigiar e orar pedindo então o amparo e a proteção para todos nós. Além disso, para o nosso dia a dia, para a nossa proteção em relação à influência dos espíritos, é muito importante utilizar um texto, e a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a pessoa está com dificuldades no campo da mediunidade, eu queria entender isso. É importante você entender a você mesmo primeiro. Entender o que é que está atraindo os espíritos, o que é que ele está perturbando você. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar os caminhos do autoconhecimento, da identificação do que em nós está atraindo essa influência que nos está perturbando. Porque a partir do momento que nós entendemos e nós mudamos o nosso pensamento, o nosso sentimento primeiro, o nosso pensamento, a nossa conversa no dia a dia, mudamos aquilo que nós fazemos, às vezes que não está sendo muito adequado, a gente automaticamente já vai começar a trabalhar, a dificultar a influência desses espíritos desequilibrados na nossa vida, que às vezes até continuam ao nosso lado, mas já não conseguem mais fazer a mesma influência que faziam antes. Então, minha filha vê espíritos com frequência, está agora com 23 anos, mas ela tem medo e não quer vir à comunhão, trabalhar isso. Como é que eu posso fazer para ajudá-la, Carlos? Bem, pode orar por ela, com certeza, não é? E, de repente, recomendar alguma leitura, não é? Se ela gosta de ler, seria muito interessante. Há livros que podem ajudar. A Federação Espírita Brasileira lançou recentemente um livrinho, bem pequenininho, é uma jovem que desencarna e chega no mundo espiritual, e ela conta como é que ela chega lá. Então vale a pena procurar esse tipo de literatura para entregar, e aí a garota começa a ler, vai apanhando o gosto, e se ela então tem interesse com o tempo, ler André Luiz. Nós lemos André Luiz a partir dos nossos 9 anos, lemos Nosso Lar e outros livros. Mais tarde, aos 13 anos, nós compramos toda a coleção de André Luiz e lemos a coleção inteira. Ninguém está impossibilitado de ler André Luiz. E André Luiz ajuda muito a gente a conhecer a realidade espiritual. Mas ela pode ler em casa um livrinho, que inclusive fizemos um programa, não foi, Ana? A respeito dele, o que é o Espiritismo. Para entender que não tem nenhum mistério, não tem nada de excepcional, não é?
e que entender o mecanismo não vai prejudicar, ao contrário, vai ajudá-la, inclusive, a não temer, porque ela vai ver que não há razões para ter medo. Porque, às vezes, não conseguimos ver o rosto dos espíritos? Isso foi perguntado, inclusive, antes, a gente não tinha respondido, não é? É uma questão bastante complexa da nossa mediunidade. Eu tive um companheiro, agora ele está desencarnado, um irmão nosso, muito trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que me acolheu no período em que a minha mediunidade começou a se intensificar e precisou realmente de um encaminhamento. E esse senhor, um dia, ele recebeu uma mensagem. E ele me disse, o seu avô está desencarnado? Eu disse para ele, os dois. Imagino eu, porque um deles desapareceu há muito tempo, mas já houve uma comunicação anterior, então ele também deve estar desencarnado. E ele falou, bem, mas o seu avô se chama Cam. Eu tenho um problema para nome, sabe? Eu vejo os espíritos, vejo eles inteirinhos, mas o nome eu não consigo captar. Então eu captei Cante. E eu conheço a família Cantídio. Será Cantídio? Eu disse para ele, não Cantídio, mas Campete. Ele falou, veja, eu ouvia Cante, e não pegava a sílaba do meio, não é? Então, é comum ter essas limitações. E eu posso dizer para vocês que a minha bisavó se manifestou num grupo mediúnico uma vez, e naquele dia eu estava vendo os espíritos, foi intensificada a minha capacidade mediúnica, eu vi os espíritos trevosos sendo trazidos, todos escurecidos para ser atendidos, espíritos necessitados, e espíritos luminosos dando volta na mesa e tal. E quando a bisavó se apresentou, eu a confundi com a minha avó, porque a roupa era igualzinha da avó, o coque era igual, mas o rosto eu não via. Não conseguia ver de jeito nenhum o rosto dela, então eu achei que era minha avó. Só mais tarde é que, por circunstâncias outras que foram se apresentando, nós pudemos constatar que foi a nossa bisavó que se apresentou. É normal ter algum tipo de limitação, mas o exercício com o tempo ajudará. O que é o exercício? Trabalhar em benefício do próximo, não é fazer exercício em casa, hein, gente? É estudar no centro espírita, participar dos grupos de estudo, com o tempo, ir frequentando, não é? E aí agregar num grupo mediúnico que ele vai lhe dar a oportunidade do exercício da mediunidade. Então, com o tempo, ela pode vir a melhorar e a gente passar a ver com mais facilidade do que antes. Que relação há entre mediunidade e obsessão? Olha, não tem relação nenhuma, em princípio. Porque tem pessoas que são obsidiadas e dizem que não tem nenhuma mediunidade. Então, não tem relação. Tem pessoas que chegam no centro com um problema gravíssimo. Às vezes até trazido pelo familiar. Nós já assistimos às situações. E uma vez que o espírito obsessor é assistido, essa pessoa nunca mais recebe espírito nenhum. Ela tinha mediunidade? Tinha, porque o espírito estava utilizando dela para aquilo, mas esse espírito tinha uma afinidade muito grande com ela, de compromisso do passado, de relações anteriores, então não é um médio flexível. Depois, com o tempo, estudando, participando de um trabalho, pode ser que até venha a ter uma mediunidade mais ostensiva, mas pode ser que não. Então, essa situação ela é bastante complexa, varia de indivíduo para indivíduo, a situação de cada um, dentro dessa complexidade que é a mediunidade. Como saber se a intuição para fazer ou não alguma coisa é de um bom ou mau espírito? A intuição é uma mediunidade? É uma boa pergunta. Antes, vamos voltar um pouquinho na questão do obsessor. A mediunidade tem uma vantagem de dar ao médium a condição de identificar o espírito e saber, pela aproximação do espírito, se é um bom espírito ou não. E aí, como ele já está exercitado com a mediunidade mais desenvolvida e educada, se é um espírito inferior que quer lhe influenciar, ele já conhece os mecanismos de como se proteger. E a pessoa que não conhece os mecanismos se torna vítima dessa influência, complementando a pergunta anterior sobre a relação da obsessão com a mediunidade. Essa pode ser uma relação positiva, não é? Mas não necessariamente, porque se a pessoa não procura se esclarecer e tal, então ela vai e desenvolve a mediunidade sem educá-la, então ela abre uma porta que não sabe fechar, fica pior a situação do que estava antes. Dá para compreender isso, não é, gente? Por isso é que Kardec recomenda primeiro o estudo e depois, então, a gente vai para a prática mediúnica. Essa pergunta, desculpa, essa que você fez por último, poderia repetir? Como saber se a intuição para fazer ou não alguma coisa é de um bom ou mau espírito? Ok.
É simples. Aquela influência que você está, aquela influência que você está recebendo, é para fazer uma coisa boa? Então deve ser um bom espírito. É para fazer uma coisa ruim, negativa? É um mau espírito necessariamente, porque os bons nunca sugerem coisas negativas. Ah, mas eles não sugerem nem para a gente se livrar da pessoa de jeito nenhum. Nunca. Se sugerir qualquer coisa negativa, é um mau espírito. Mas se um espírito te influenciou, isso é uma inspiração. Intuição, e muitas vezes a gente encontra dizendo que a mediunidade do futuro é a intuição. Me perdoem discordar disso. Se nós formos do dicionário, nós vamos encontrar a diferença entre inspiração e intuição. O dicionário leigo traz a diferença. A intuição é um fenômeno anímico, é algo próprio da alma. A intuição é aquela convicção, aquela certeza que você tem sobre alguma coisa que não precisa de explicação para você saber que aquilo é verdade. Isso é intuição. Vem das convicções do fundo da alma, daquelas experiências acumuladas até em outras encarnações. Agora, quando é uma influência externa, nós preferimos considerar uma inspiração. Assim que a mediunidade do futuro é a inspiração. E a nossa capacidade intuitiva, anímica, será muito desenvolvida no futuro, isso sim, muito mais do que agora. Por que atualmente parece existir nas casas espíritas, em geral, uma grande distância entre os jovens médiuns e as reuniões mediúnicas? Olha, é um problema gravíssimo a ser corrigido. O jovem, na época de Kardec, participava dos trabalhos. A maior parte daquelas perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos foram recebidas por jovens de 12 a 15 anos. A maior parte delas. E quando elas não receberam, às vezes elas foram utilizadas como médium para checar se a pergunta realmente era correta ou não a resposta que havia sido recebida. Então, quando nós chegamos na Federação Espírita Brasileira, naquele momento nós já tínhamos quase 19 anos de idade, e nós procuramos o trabalho mediúnico, não é porque nós estávamos com dificuldade para conduzir a nossa mediunidade, que estava vindo à tona com muita intensidade naquele momento. Um senhor disse assim: ah, mas você é jovem. Aqui no nosso trabalho mediúnico só tem um jovem, porque a mãe dele acompanha ele. Nem perguntou a idade da gente. Então, lógico, se o indivíduo é de menor, não é conveniente que ele entre no trabalho mediúnico sem a assistência dos pais. Porque precisa de uma pessoa responsável. Não é porque a lei pede isso, que aquele indivíduo não tem autonomia ainda. Ele não é de maior. Mas quando o indivíduo já atingiu uma certa idade, ele tem responsabilidade civil. Então, o que impede dele participar da atividade mediúnica se ele é, diante da lei, responsável pelos seus atos? Então, a juventude precisa ser envolvida, sim, nos estudos, na própria atividade que a gente tem da evangelização, ter os momentos de trazer pessoas que tratem da mediunidade, ou o próprio evangelizador se preparar para tratar do assunto com os participantes, com os jovens. E os jovens, por que não? Se ainda de menor, mas que está despontando algum tipo de mediunidade ou interesse, por que os pais não acompanhá-los no estudo? Não estou dizendo na prática de imediato, mas no estudo da mediunidade. Porque quem sabe os pais também vão aprender a mediunidade junto com o filho, e mais tarde toda a família até participar de uma atividade mediúnica. Nada impede isso, ao contrário, devemos possibilitar, se esse é o interesse da família, se esse é o interesse do jovem acompanhado pelos pais naturalmente. Fale, por favor, pineal e mediunidade, há relação? Com toda certeza. Não é? Há, inclusive, estudos, lógico, que são estudos iniciais, isso precisa de aprofundamento. No entanto, André Luiz nos adiantou uma série de informações que agora, não faz muito tempo, houve uma publicação num periódico especializado de ciência na Europa, aceitando que André Luiz avançou vários conceitos científicos que só agora a ciência está tratando deles. E um deles foi o papel da pineal, que naquele tempo de André Luiz se pensava que era uma glândula que, chegada ao período da puberdade, ela deixava de cumprir função, porque como se ela se calcificasse. E, na verdade, tem um papel fundamental no campo da mediunidade durante toda a nossa vida. Então, tem uma relação muito profunda, sim, com a mediunidade. Meu cão faleceu e 2 dias após este evento, acho que ele apareceu para mim. Será que tive uma ilusão? Não se pode dizer que teve uma ilusão. Eu posso dizer para você que eu também vi em 2 ocasiões, não é? Então, os animais têm alma? Tem. Eles se comunicam no trabalho mediúnico? Não.
Porque se eles se comunicarem lá, eles vão fazer au, au, au. E não vão poder dizer nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com a fantasia que às vezes toma a nossa mente. Mas que os animais seguem a vida deles depois, sim, porque são princípios espirituais. Posso colocar para vocês, um dia fiz uma viagem, cheguei em casa e quando abri a porta, não é que eu entrei, e a minha mulher estava lá, mas para dentro da casa, o cachorrinho, que era um setter, um animal muito mal educado, ele começou a saltar em torno de mim. Eu disse para ela: Vera, esse cachorro está me perturbando, ele deveria estar lá no quintal. Ela falou: mas homem de Deus, o cachorro está morto, enterrado faz uma semana. Então o bichinho tinha saído na minha ausência, atravessou do quintal toda a casa que estava com a porta do fundo aberta e a da frente, saiu na rua e um carro atropelou. Ninguém tinha me falado nada. E eu cheguei então de viagem e o bichinho lá saltando, não é? Quase uma semana depois. Depois não percebemos mais. Então há vários relatos, não é, de pessoas que veem. Alguém poderá dizer: ah, foi uma ilusão. A pessoa pode acreditar no que ela quiser, não é? Isso é do arbítrio das pessoas. Agora nós temos relatos e há registro, inclusive Ernesto Bozano faz um estudo, não é? Os animais têm alma, vale a pena a gente conhecer. Mas cuidado com a fantasia, por favor. A trazer animal para receber passe no centro, esse monte de coisa que vira moda, cuidado com isso. O mesmo espírito pode aparecer ao mesmo tempo em diferentes lugares? Pode acontecer. Porque alguns espíritos, conforme vão evoluindo, eles adquirem essa capacidade, não é, de bilocação. Então, conforme projeta o seu pensamento, o pensamento ele é percebido pelo médium e esse espírito tem capacidade de emitir o pensamento para outro lado também. E aí pode acontecer. Nós vivenciamos uma experiência interessante que eu conto bem rapidamente. Estávamos num trabalho mediúnico e no final do trabalho, uma médium leu uma mensagem e deu o nome do espírito. E uma médium vidente, depois, não é, da leitura, disse: olha, eu acho que essa mensagem aí não está boa não foi desse espírito não. Aí o dirigente falou: mas por que você acha que não é do espírito? Porque o espírito estava de pé todo o tempo lá do outro lado. Como é que a médium que estava aqui nesse canto foi receber a mensagem dele? Olha o tamanho da ignorância da médium vidente. Então o espírito precisava estar encostado na médium para transmitir a comunicação? Não tem capacidade de radiação mental, não é, de transmitir a comunicação à distância? Às vezes nós recebemos à distância a comunicação de algum espírito. Tem o fenômeno de telepatia, que inclusive ocorre entre encarnados e encarnados. Então não podemos negar essa hipótese, essa possibilidade da comunicação à distância. Quando somente escuta e sente calafrios com a presença de um espírito, pode no futuro vê-lo? Pode uma coisa não ter nada a ver com a outra. O calafrio, essa percepção que a gente sente um arrepio, não é? Ou a gente sente uma sensação diferente, é mais da nossa área tátil. Não tem nada a ver, é um outro sentido. Não tem nada a ver com a vidência. Mas também não é um impeditivo. Pode ser que alguma vez no futuro a pessoa venha a ver. Agora, Allan Kardec recomenda que essa faculdade é das mais difíceis de se trabalhar com ela. Porque a mediunidade de vidência, ela tem uma série de idiosincrasias. O médium, porque varia demais. Tem médium que vê os espíritos como se tivesse que estar sentado ali e o médium está vendo. Ocasionalmente ele pode ver assim, e de outra vez ele não vê assim. É como se fosse na tela mental. Ele tem a certeza que o espírito está. Outras vezes não é de frente, não, o espírito está atrás. Mas ele não vê o espírito integralmente, é como uma conformação energética, mas ele sabe quem é, ele pode descrever, inclusive, às vezes a roupa, coisas assim. Então varia ao infinito. E também é um campo que deve se tomar muito cuidado, porque os inferiores podem dominar o médium e sugerir coisas. Eu tenho um companheiro que me disse uma vez: eu tenho certeza que extraterrestre existe. Porque lá no trabalho mediúnico, eu vi. Eles chegaram na nave e vieram se comunicar conosco. E aí eu disse para ele: bom, meu irmão, você pode acreditar no que você quiser. Lógico que extraterrestre existe. O Espiritismo diz que há uma pluralidade de mundos habitados. Agora, eles virem para se comunicar num trabalho mediúnico usando nave espacial e essas coisas, aí pode ser fruto de muita fantasia, inclusive indução de espíritos inferiores. Até prova em contrário, a gente pode colocar isso como uma hipótese, como uma possibilidade, mas não como uma certeza absoluta.
Essa pergunta aqui eu vou resumir, mas a pessoa está perguntando assim, que tem pessoas que vêm para estudar doutrina, participa da casa, mas não veem e gostariam de ver. E aquelas que nem estão resolvidas, né, envolvidas, vêm? Vem. Olha, quem está pedindo para ver não sabe o que está pedindo. Porque se soubesse o que ia ver, provavelmente não ia querer. Imagine vocês, ainda hoje nós estávamos conversando, não é, num grupinho. A Terra está mergulhada num umbral, vocês sabem disso, não é, gente? Nós estamos na terceira esfera, aliás, a FEB vai reeditar um livrinho chamado As 7 Esferas da Terra. O autor está fazendo toda uma revisão, uma complementação, o livro vai sair melhor ainda do que estava. Então, vai valer a pena a gente ler as 7 esferas da Terra. A Terra está na terceira esfera, naquilo que a gente chama de crosta. Mais inferior à Terra tem outras 2 crostas. E depois tem outras 4. E essa crosta onde nós estamos ainda é região umbralina. Mas olha a maravilha, de manhã o sol em Brasília, hein? O pôr do sol em Brasília é uma coisa maravilhosa. Olha que coisa linda, e a gente está no umbral. No entanto, nós estamos no umbral, gente. Se a gente começa a ter evidência, então esse aspecto do sol luminoso que a gente está vendo nem sempre é o aspecto espiritual do ambiente onde a gente está. O ambiente espiritual pode ser bastante diferente disso. E a gente passa a ver não o sol, mas passa a ver o ambiente tenebroso que está naquele ambiente. E aí a gente começa a ver as mazelas das pessoas, o que elas estão carregando com elas, qual o tipo de espírito que está influenciando. E se o médium não tem equilíbrio, ele, então, passa a ter problemas muito sérios. Pedir essa faculdade é realmente para quem não sabe o que está pedindo. Agora, quem não quer ver, muitas vezes, e por que não quer ver? Porque está vendo e já sabe o que está vendo e não quer continuar vendo. Então, não é muito fácil. Daí, a pessoa que está vendo e não deseja, pense, por que será que eu estou vendo? Saia um pouquinho de si e pergunte para o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, numa conversa íntima, por que é que eu estou vendo? Será que eu não tenho uma tarefa? Será que eu não tenho um trabalho? Vai pensar em missão não, hein? Porque senão a pessoa se perde. Será que eu não tenho um trabalho? Será que eu não deveria estudar sobre o assunto? E às vezes a pessoa começa a estudar e para de ver. Aí diz assim, perdi meu tempo. Mas não, começou a estudar para entender, siga estudando. Porque pode ser que a coisa agora volte com processos mais sérios. Porque justamente estava vendo para despertar a necessidade de estudar, de conhecer a realidade espiritual. Minha mãe vê, ouve e fala com espíritos desde quando ela era pequena. Nunca fez nenhum tipo de tratamento em nenhuma igreja. Atualmente ela está com 56 anos de idade, apresenta quadro de depressão, esquizofrenia, entre outros. Nunca trabalhou, não sai de casa, não tem amigos. E também apresenta muito ódio de mim. Gostaria de saber se existe mais alguma coisa que eu possa fazer além de minhas orações. Continuar orando sempre e pode considerar, não é? Isso vale para todas as situações da nossa vida, gente. Nós dissemos que nós temos um anjo da guarda, não é isso? Eu aprendi na prática, não é, a considerar que os outros têm anjo da guarda também, espíritos mentores. Porque com alguma frequência, no meu período, principalmente de adolescência, às vezes eu estava com alguém e começava a ver ou a perceber o mentor espiritual do indivíduo me pedindo para conversar, falar alguma coisa para a pessoa, passar algum recado, alguma orientação. E a pessoa às vezes ficava com o olho arregalado, como é que sabia daquelas coisas íntimas da pessoa que ela não contava para ninguém, não é? Mas era o mentor espiritual falando. Então nós aprendemos na prática que todos temos um mentor espiritual. A sua mãe também tem. Então, além de orar pedindo simplesmente que os bons espíritos, ore pedindo que o mentor espiritual dela ajude. Porque esse tem um acesso mais amplo, mais irrestrito a ela. E ele tem condições de usar a sua energia positiva com sincero amor para poder algum dia, então, provocar a transformação que possibilite o reencontro, a conversa fraterna e a continuidade, não é, num patamar diferente de relacionamento. Você disse que conversou com a entidade pela sua mente. Espírito inferior ouve os nossos pensamentos ou só a nossa fala? Depende do espírito. Há espíritos inferiores que não conseguem ouvir os nossos pensamentos. Inclusive, quando a gente faz a leitura do Evangelho, eles precisam que a gente leia em voz alta, porque senão eles não acompanham. Há espíritos que estão nessa condição. Mas há muitos inferiores que dominaram a técnica. E eles se aproximam e não só leem o nosso pensamento, eles fazem a leitura do nosso perispírito,
sabem até do nosso passado. Por isso, a recomendação do vigiai. Porque as pessoas vão numa cartomante, por exemplo, sem nenhum ânimo de crítica. A pessoa tem direito de ser cartomante, os outros de consultar, de fazer o que quiser. Só que aí nós vamos fazer a descrição do que acontece normalmente. Vai numa pessoa que vai ler La Buena Dicha, como se diz em espanhol, não é? Para falar, ler a sorte. E aí a pessoa não sabe que a hora que ela está indo lá, ela está autorizando o espírito que assiste aquela pessoa a entrar nos seus arquivos. Vai falar do passado e aí inventa um monte de coisa do futuro. Ou às vezes até vê a programação que a pessoa tem mesmo. Diz, você vai viajar muito. Porque a programação nossa está registrada no nosso perispírito. E aí fala, mas se esse indivíduo é muito desequilibrado e ele gostou da gente, acha que ele vai ficar lá? Não, ele vai acompanhar para a nossa casa e depois quem se livra dele? Então, por isso, não é conveniente ficar abrindo o nosso arquivo para quem a gente não conhece. Essa aqui eu vou dar uma resumida. Ela falou que teve um sonho e sentiu fisicamente alguma coisa depois do sonho, né? Rezou e foi se acalmando e tudo. Aí ela quer saber se ela agiu corretamente e se poderia explicar o que tinha acontecido com ela e se ela precisa de acompanhamento. Olha, se é um caso isolado, ocorreu uma só vez, não é? O procedimento foi correto. A gente deve, inclusive, sentar na cama ou numa cadeira que esteja próxima. E aí, se tiver o hábito de ter o evangelho, não é? Recorre ao evangelho, pega, acende a luz, lê o evangelho, faz uma oração. Normalmente a gente vai se acalmando, volta a dormir, não acontece mais nada. Foi uma única vez? Tudo bem. Voltou a se repetir? Procura um médico. Para saber se não tem alguma causa orgânica, algum problema que está desencadeando um processo. Aí o médico vai examinar, não encontrou nada, vai continuar se repetindo, procura a casa espírita também, além do médico. Vai para o atendimento fraterno, uma conversa, uma orientação e um encaminhamento para saber como faz. Mas se é uma única vez, passou, nunca mais aconteceu, tudo bem, sigamos confiantes em Deus. Eu gostaria, antes de encerrarmos, já estamos aqui próximos da conclusão do nosso encontro, mas eu queria te fazer uma pergunta, Carlos, de forma mais genérica, mas eu acho que é importante também. A coisa mais importante do espiritismo é a mediunidade? Não. Alguém pode se assustar com a nossa resposta, não é? A coisa mais importante do espiritismo são os ensinamentos que os espíritos já trouxeram, que estão escritos na codificação e em uma série de livros publicados por editoras nobres, confiáveis, recebidos por médiuns, que a vida deles dão testemunho daquilo que eles são, e não essas invencionices que nós estamos vendo acontecer, em que as editoras não examinam nem sequer o que foi recebido e publica, porque sabe que vai ter gente comprando e que vai perder tempo lendo. Então nós recomendamos ler primeiro a codificação. Conheça o Espiritismo através de Kardec. Depois você tem condição, então, de ler outras coisas e comparar se estão conforme aquela orientação que Kardec nos oferece nessa obra magistral que ele nos trouxe. A mediunidade é importante, lógico que ela é importante muito e continuará sendo importante, mas a mediunidade existia antes do Espiritismo. Foi através dela que o Espiritismo foi apresentado para nós. Mas deste fenômeno nasceu todo um corpo filosófico que tem e toca em todos os ramos do conhecimento. É fundamental conhecer essa filosofia. Se hoje não houvesse mais nenhuma comunicação, nós continuaríamos tendo ao nosso alcance esse conjunto magnífico de obras que podem conduzir a nossa evolução espiritual sem necessidade de mais nenhuma comunicação. E aprendamos, os espíritos superiores não perdem tempo. Eles não ficam repetindo mensagens que já foram dadas. Então, muitas vezes, eles vão recomendar para nós, leia o Evangelho. Leia tal obra, porque naquela obra está tudo que ele gostaria de nos dizer. E a gente gostaria de receber, prefere receber, às vezes, mistificações, mensagens que não são tão boas, que não passam por um crivo de exame, do que estudar aquelas obras que já estão consagradas dentro do Espiritismo. Nos desculpem, mas não nos entreguemos a nenhuma ilusão em relação à mediunidade. A mediunidade é importante, mas não é a coisa mais importante do Espiritismo. A coisa mais importante do Espiritismo é o seu corpo doutrinário, que é ao mesmo tempo uma ciência de experimentação, uma filosofia de consequências morais, que nos conduz à vivência do bem,
da fraternidade e de considerar que efetivamente toda a humanidade algum dia estará sob o cajado de um único pastor que se chama Jesus, sem nenhuma discriminação de qualquer tipo de natureza que seja, inclusive religiosa. Muito obrigado, né? A gente está terminando. Muita paz para todos vocês. Carlos, nós gostaríamos muito de agradecê-lo pela qualidade técnica, pelos detalhes nas explicações, pelos exemplos que nos foram ofertados e que os nossos corações mantenham-se, né, em ressonância e as nossas mentes reflexivas acerca de tanta coisa, né, que nós ouvimos nessa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradecemos. E um abraço grande a todos vocês e até o nosso próximo encontro.